Olá, gente, boa noite. Meu nome é Bianca Estrela Viva, eu sou de São Gabriel da Palha, tenho 19 anos e vamos apresentar agora o trabalho de PEI, que é a prática de extensão interdisciplinar, e agora os meus colegas farão a apresentação deles. Olá, meu nome é Jéssica, eu tenho 18 anos e moro em Nova Belém, Minas Gerais, e espero estar atuando com profissionalismo e colocar em prática todo o meu conhecimento que eu tiver em aula. O microfone. Olá, boa noite. Eu me chamo Josiele. Tenho 19 anos, atualmente resido em Barra de São Francisco e estou cursando o primeiro período de PEI. Olá, boa noite. Me chamo Camille Curtis Ferraz e tenho 19 anos, moro em São Gabriel da Palha e me formei na Escola Família Agrícola do Belém. Boa noite, meu nome é Caio, eu moro em Mantenópolis, estou estagiando ali no Fórum de Mantenópolis, tenho 18 anos e estou cursando o primeiro semestre de Direito. Boa noite, meu nome é Letícia, eu tenho 27 anos, sou de São Gabriel da Palha, trabalho no cartório como escrevente do Registro Civil. Boa noite, meu nome é Raíssa, tenho 18 anos, sou de Mantenópolis, Espírito Santo, e estou cursando o primeiro período de Direito. Bom, nesse trabalho nós vamos abordar o desmatamento queimado para obter a agricultura e a pecuária. Realizamos pesquisas e vemos que atualmente ainda é muito comum que agropecuaristas desmatem a terra por meio de queimadas para poderem obter meios de plantio. É muito comum que essas queimadas sejam descontroladas e acaba afetando muito outras regiões, afetando assim muita fauna, biodiversidade. Essa queimada às vezes no intuito de abrir uma nova plantação para café, novos pastos para gado, se expande, vai em terras vizinhas e causa um grande alvoroço em toda a região e que é muito difícil para que essas queimadas sejam controladas. O IBGE aponta que a agricultura é a maior responsável por desmatamento de floresta no país. O desmatamento ocorre muitas vezes de maneira ilegal. Esse desmatamento pode ser feito sim de maneira legal, de maneira a sustentar o solo, de maneira controlada, mas na minoria das vezes acontece, é muito raro de isso acontecer. Segundo a SOS Mata Atlântica, entre o ano de 2019 e 2020, teve um aumento de 462% de áreas desmatadas no Espírito Santo. E, de acordo com o IBGE, entre os anos de 2000 e 2010, cerca de 236 mil quilômetros quadrados foram usados para desmate para uso agrícola e pecuária. Com esses dados, é perceptível que é um problema grave e atual, não só do nosso estado, mas também do Brasil todo. O desmatamento e a queimada ele vem sendo crescente e, na maioria das vezes, é para aquisição, né, de terras para agricultura e pecuária. Uma das principais consequências, além de desmatar o meio ambiente, é o desequilíbrio ecológico, acabando com espécies nativas, agravando o grau de extinção de alguns animais. Também tem a questão
na extinção de alguns biomas. E o intuito do nosso trabalho é tentar fazer algo para reverter essa situação. O nosso objetivo com esse trabalho, como a nossa colega disse, é fazer algo, né, para conseguir controlar essa situação. Por mais que seja uma situação que já é muito exposta, né, nós precisamos dar mais voz, dar mais fala a isso. De acordo com esse problema que foi apresentado aí, a gente tem que enfatizar na sociedade a real situação que o nosso estado se encontra, a nossa região com o plantio do café, o plantio de eucalipto, a situação que se encontra o nosso estado, a nossa região primeiro, né, para depois falar a nível de Brasil. A proposta inicial é entrevistar autoridades e entrevistar pessoas que trabalham diretamente com isso e apresentar possíveis soluções, ouvir deles também quais são o modo, o jeito que eles trabalham, né? A participação do poder público nisso aí, a participação dos estudantes, quem a gente conseguir entrevistar. A nossa metodologia usada, que é como a gente vai colocar isso em prática, vai se basear em enquetes online, as redes que a gente vai usar para fazer essas pesquisas, o Instagram, o Facebook. A gente também vai em escolas fazer as entrevistas, em escolas agrícolas principalmente, que tem como base a natureza, o meio ambiente, e esse assunto lá é a forma de educação deles. E a primeira coisa que a gente faz é apresentar esse tema para as pessoas, para quem está por dentro, para colher informação, dados, as enquetes que ajudam bastante para ver qual a porcentagem que a população conhece sobre isso, expor para a população a gravidade desse problema, como isso pode afetar tanto presentemente quanto futuramente. E expor também para as pessoas a proposta de intervenção do grupo. Como a gente pretende criar ideias e soluções para esse caso. A gente também precisa de fazer solicitação para conseguir realizar essas entrevistas em escolas ou centros mesmo do meio ambiente. E com a permissão, a gente vai conseguir colher os dados e basicamente isso, se baseando no meio ambiente, com pessoas que agricultores ou pessoas que estão nesse meio. Bom, eu vou falar um pouco sobre o nosso relato de experiência que obtivemos durante esse trabalho. Então, ao trabalhar o desenvolvimento do tema desmatamento e queimadas para obter terras para agricultura e pecuária, tivemos algumas experiências como observar problemas existentes em nossa sociedade e também a falta de informações de muitas pessoas sobre esses problemas, tratando muitas das vezes como algo normal. Na execução do plano de ação, pode-se perceber que nos dias atuais acontece muito desmatamento e queimadas para obter terras. E mesmo com todo o avanço tecnológico e vastas informações sobre o problema, ainda tem pessoas que os desconhecem, ou seja, possuem zero conhecimento sobre formas sustentáveis e ecológicas que não agridam solo e meio ambiente. Jéssica, o áudio.
Desculpa, gente. No nosso relato de experiência, tivemos as enquetes do Instagram, que, respectivamente, de acordo com a ordem, obtivemos um total de 82, 73 e 92 votos. E nessas enquetes, pegamos o resultado de que as pessoas não estão recebendo muito, não sabem muito sobre, não tem um entendimento sobre esse desmatamento, sobre o tanto que causa, e elas focam mais, em vez da preservação, elas estão focando mais no ganho que elas vão ter. Se puder passar para mim o slide. Aí tivemos. Isso. Aí aqui temos o exemplo. O exemplo não, os slides que a gente postou, as enquetes lá, para que obtivemos os resultados. A gente perguntou se as pessoas tinham esse conhecimento do benefício que a reflorestamento teria, ou se as pessoas consideram o que acham das queimadas e se elas usavam esse meio, e as respostas que obtivemos são que as pessoas elas esperam realmente focar mais no ganho do que na preservação da natureza. Aí aqui tivemos a entrevista, né, com o senhor Flávio Vasconcelos. Ele é um produtor rural, ele é de Água Doce do Norte, Espírito Santo. Quem entrevistou ele foi a integrante Mariana Teixeira, e aqui temos também uma foto dele. E as informações coletadas do senhor Flávio foram que realmente ele foi perguntado para ele, assim, sabemos que o desmatamento é um fator importante no desequilíbrio ambiental. Entre os fatores que levam ao desmatamento, a agricultura ocupa uma posição expressiva. Como agricultor, você acredita que os agricultores, de modo geral, têm se preocupado com essa questão? Aí ele respondeu na fala: não, a grande maioria dos agricultores trabalham pensando em quantidade, em dinheiro. Então, muitos trabalham usando venenos e coisas assim. Poucos pensam nessa parte, na família mesmo. Só eu tenho essa preocupação, a de preservar a mata. Os meus irmãos não estão nem aí. Eles metem a máquina. Eu fico pensando, o que vai acontecer daqui uns 20 anos? Também foi perguntado para ele se ele já vivenciou algum impacto na produção causada pelo desmatamento, e ele afirma que sim, que já sentiu um grande impacto, que, como exemplo, um rio que passava perto ali, que hoje tem pouca água, e período de seca é bem coisa, ele está bem raso. E foi perguntado também se ele acredita que queimada para a limpeza de um terreno é a maneira mais viável para se preparar a terra para o plantio. Ele diz que não, e que ele mesmo não trabalha com queimada, não usa essa técnica de forma alguma. E também quais as dificuldades que ele acredita que um agricultor enfrenta para implementar ações saudáveis no seu trabalho. E ele responde assim: para mim, a maior dificuldade tem sido financeira. A maioria aqui trabalha com veneno e eu trabalho com orgânico. Então, por exemplo, a luta está sendo demais, porque o meu gasto com veneno natural tem sido maior. E para comercializar tem sido muito difícil também. A maioria das pessoas preferem aquele produto mais barato, não sabendo que com o orgânico você tem um trabalho para não agredir a natureza e acaba saindo mais caro para a gente. Para mim, é uma dificuldade que a pessoa não tem ciência de que o orgânico seria viável. Quando eu vendo o produto, o povo fala: põe um veneno lá, mas vende mais barato. Então é difícil. E foi
também perguntado: para que um terreno tenha uma maior produção agrícola, é obrigatoriamente necessário que se expanda a área cultivada? Ou existem outras maneiras para que se aumente a produtividade sem que seja preciso desmatar mais? Aí ele respondeu: eu acho que não. Eu mesmo demorei para aprender isso. Aqui nessa terra eu tive que abrir mais terreno, mas eu não tenho mais necessidade de fazer isso, porque hoje eu aprendi a trabalhar com pouco, mas usando a técnica certa. Eu trabalho com uma área 3 vezes maior que essa, e hoje eu trabalhava com uma área 3 vezes maior que essa, e hoje eu trabalho com um espaço menor e tenho bem mais rendimento. Então, na maioria dos casos, eu não vejo necessidade. Bom, aqui tivemos um relato do senhor Flávio, né? Ele, pelas respostas dele, podemos perceber que ele preza pelo bem da natureza, que ele não pratica, né, o desmatamento por meio das queimadas, de forma alguma, como ele falou, e que, e que ele viu uma melhora quando na produtividade do seu plantio ali, que quando ele parou de agredir tanto o meio ambiente. Ele afirma ali que que ele trabalhava com uma área 3 vezes maior do que a atual dele, e que agora, hoje em dia, com todos os cuidados com a terra, com a natureza ali, ele obteve um resultado bem melhor do que antes, de quando ele usava essas técnicas mais agressivas ao solo. Então, nossa equipe teve altas expectativas para esse trabalho, tanto que nos empenhamos para alcançar cada uma dessas expectativas, mas não conseguimos alcançar todas. Mesmo assim, foi bom. Cada um de nós obteve experiências únicas, divergentes e algumas parecidas. Como observar problemas em nossa sociedade e criar um plano para tentar resolver ou amenizar a situação. Cada etapa do trabalho traz um sentimento, principalmente estresse e preocupação, mas também nos traz um sentimento de satisfação e alívio ao vermos que nos empenhamos por uma boa causa. E o principal é que podemos ajudar as pessoas, mesmo que seja com pouco. Com todas essas experiências, foi possível obter conhecimento em diversas áreas de forma diversa, mas também veio as dificuldades, principalmente na questão de juntar o grupo presencialmente para acertar tópicos do trabalho e de conseguir uma entrevista com as pessoas com as quais o tema se relaciona. Nossas considerações finais. Levando em conta os resultados que tivemos, que foi abordado agora há pouco pela nossa equipe, podemos perceber que não conseguimos atingir todos os nossos objetivos, pois queríamos realizar mais entrevistas, realizar pesquisa nas escolas, e isso não foi possível. No entanto, os resultados que obtivemos enriqueceram e agregaram o nosso conhecimento, que foi passado através de entrevistas e enquetes. Com os resultados obtidos por nossa metodologia, concluímos que atualmente existe uma crescente nos casos de desmatamento em prol da agricultura, e conhecimento sobre agricultura sustentável e ecológico é escasso. Consequentemente, é necessário o aumento em trabalhos de conscientização e educação dos agricultores.